Eu sou Manuel Carvalho e este é o P24. O novo capítulo no combate à corrupção. Não há governo que se preze que não tenha o seu pacote ou a sua agenda contra a corrupção. E este governo tem muita urgência em ser prezado. No arremesso, apresentou esta quinta-feira uma série de 31 medidas para combater e travar um dos maiores flagelos da democracia. Será desta que a percepção dos portugueses sobre a corrupção se altera? Será desta que os instintos do populismo que se alimentam da corrupção, seja ela real ou imaginada, se congelam? Para começo de conversa, o governo esteve bem em envolver os partidos e agentes da justiça nesta missão. O mais difícil, porém, está para vir. É difícil contestar boa parte das medidas apresentadas. Quem não quer mais transparência na forma como se fazem leis? Quem não quer que o Estado tenha um aparelho de juristas que dispense de recorrer a escritórios de advogados que, por defenderem os interesses dos privados, incorrem no risco de conflitos de interesses? Mas há zonas cinzentas. Como confiscar bens suspeitos sem uma sentença judicial, por exemplo? Sobra ainda nesta agenda da ministra Rita Giudice um outro importante dilema. Saber se vale mais apostar em nova legislação ou tornar mais eficaz a que existe. O governo chega aí propondo um travão nos recursos que servem tantas vezes de manobras dilatórias. Ainda assim, apesar de todas as dúvidas, pode ser possível ver neste esforço uma vontade real de acelerar o combate à corrupção. Saber se as 31 medidas apresentadas são as que fazem de facto falta será tema para novas reflexões. E é no âmbito dessas reflexões que o P24 convidou Luís Sousa, investigador principal do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, membro fundador e antigo presidente da Transparência e Integridade, consultor internacional e investigador correspondente da Comissão Europeia sobre políticas de controlo à corrupção. Luís Sousa tem livros publicados e assinou vários artigos em revistas internacionais sobre esta matéria. Hoje é dia 21 de junho de 2024 e este é o P24. Bem-vindo, professor Luís Sousa. Que comentário lhe merece a agenda anticorrupção apresentada pelo Governo? Há muitas novidades, mais do mesmo, uma coisa e outra, enfim. Há novidades, mas também há mais do mesmo. Eu começaria por dizer, se calhar, que há antes de tudo uma questão de método e que temos que, de uma vez por todas, decidir o que é que queremos fazer em matéria de prevenção e combate à corrupção, ou melhor, o que é que os governos pretendem fazer e que tipo de compromisso político pretendem arranjar, e que passa necessariamente por tentar consensualizar algumas reformas, porque no fundo o que temos no momento é uma estratégia nacional, a primeira estratégia nacional anticorrupção, que ainda nem sequer acabou, acaba em 2024, não foi feito nenhum balanço e já estamos portanto, a preparar e a adotar uma agenda, uma nova agenda em matéria de prevenção e combate à corrupção. Enfim, costuma-se dizer que a pressa é inimiga da perfeição. Eu não acho que não é tanto por aí. Aqui não é uma questão de obviamente ver isto como um documento perfeito e acabado, é work in progress, mas se calhar, quer dizer, é preciso compreender que não obstante tenha havido uma mudança de governo, estes compromissos são compromissos com a sociedade, são compromissos com a economia, são compromissos com as instituições, são documentos estratégicos. Eu penso que houve aqui também um erro da parte do anterior governo, que tratou isto muito como uma estratégia do governo, quando na realidade deveria ter procurado trazer a este processo uma série de atores, os partidos da oposição, stakeholders, etc. Como aliás o anterior. Mesmo assim também divulga-se um documento com 30 medidas, que deveria também estar acompanhado, uma delas é até a pegada legislativa, também devia estar acompanhado de uma explicação de quem contribuiu com o quê para a elaboração deste documento. Mas aqui o meu ponto é outro, quer dizer, nós não podemos, porque um governo acabou o mandato mais cedo, estar um documento estratégico adotado em curso e começar um novo sem avaliar e sem fazer o balanço do anterior. Isso não me parece. Portanto, no fundo estamos a transformar
as políticas de prevenção e combate à corrupção estritamente como políticas de um governo que estiver em funções. Eu percebo que tem que haver ownership neste processo, tem que haver também uma responsabilidade do governo e posteriormente uma responsabilização daquilo que é conseguido e não é conseguido. Mas, enfim, eu esperaria um compromisso mais alargado, não obstante tenha havido este esforço de facto de ouvir os partidos da oposição, que aliás era já um compromisso que vinha de eleições, não é? A AD já tinha de certa forma apresentado queria fazer essa consulta, começou logo desde que assumiu funções com essa priorização. É preciso ter em conta que esta agenda anticorrupção é uma das 4 prioridades ou dimensões prioritárias do Programa Económico de Reformas Estruturais que o Governo tinha anunciado. Portanto, a melhoria era a melhoria da qualidade do Estado e o combate à corrupção. Sim, mas em concreto, nestas medidas o professor reconheceu que havia algumas novidades. Uma delas, suponho que já referiu, que é, portanto, a questão de haver mais transparência ou a pegada legislativa. Sim, nos processos legislativos. Que outras lhe merecem a regulamentação crédito? do lobbying, pronto, que também já andava aqui a arrastar-se há algum tempo, acho que querem avançar finalmente com isso, a questão também de alguma transparência na administração pública, sobretudo na área da contratação, algum reforço até de coisas já existentes, isso também estava previsto. Portanto, quer dizer, dentro daquilo que eram as ideias que constavam do programa da AD e após consulta aos partidos, o que é que foi recuperado desse programa para esta agenda. Nós temos coisas que foram recuperadas na íntegra, mas temos também algumas que foram apenas parcialmente e outras até que me parece que tenham deixado cair. Talvez porque, como referiu a Ministra, enfim, anteviam que não havia consenso suficiente ou que essas propostas não acolheram apoio da parte dos partidos da oposição e provavelmente deixaram-nas cair. Portanto, estamos a falar da questão da regulamentação do lobbying, da pegada legislativa, transparência em determinadas áreas de risco, sobretudo na contratação pública. Para mim, a proposta que de facto era a proposta-chave do programa AD e que de facto uma aposta que tem que ser feita, é a que tem a ver com, e ao nível da prevenção, sobretudo, a reforma institucional das entidades públicas que têm competências em matéria de transparência da esfera política e de prevenção da corrupção, nomeadamente o Mecanismo Nacional Anticorrupção, o MNAC, a entidade da transparência, a entidade das contas de financiamento político. Professor, mas há aqui uma questão que me parece que, enfim, será sempre colocada em cima da mesa e tem sido sempre colocada em cima da mesa quando discute este tema, que é a diferença entre a ambição legislativa, programática, digamos assim, aquilo que está escrito em concreto nesta agenda, e depois a capacidade de se executar a ambição que lá está inscrita. Em concreto, no caso, por exemplo, da pegada legislativa, olhando para uma certa cultura de fechamento por parte das instituições do Estado português, basta haver, portanto, uma lei para que regula, portanto, que determina que todos os passos que são feitos na construção de um determinado diploma legal, isso basta para que nós tenhamos a certeza que pelo meio não há grãos de areia que continuarão a fomentar a corrupção. Pela sua experiência, o que é que, enfim, esta dúvida, que resposta lhe merece? Manuel, isto são instrumentos muito, como é que é dizer, estão assentes de certa forma em boas intenções, não é? E num compromisso de querer mudar. É claro que esse compromisso pode ter pés de barro, não é? Nós sabemos disso e, portanto, muitas das vezes a prática não corresponde àquilo que está na letra da lei e vemos isso vezes em contas neste domínio da prevenção e do combate à corrupção.
Enfim, eu acho que, em todo caso, o sistema político português até tem evoluído no sentido de introduzir algumas peças inovadoras em matéria de prevenção. Lá está, há uma enorme preocupação com o quadro normativo e depois não há uma preocupação equivalente com a qualidade das instituições que devem implementar esse quadro normativo. Portanto, tem que haver aqui um reforço das competências do Parlamento, dos serviços do Parlamento. É preciso, de facto, reforçar essa capacidade dos serviços do Parlamento de terem know-how próprio para poder dar portanto, algum contributo nos processos legislativos. Portanto, vamos supor, há aqui esta discussão sobre a regulação do lobby. Tinha que haver um trabalho preparatório da parte dos serviços sobre como é que o lobby é regulado noutros países europeus, que relatórios é que já há lá fora que nós possamos utilizar e informar o nosso processo legislativo e, portanto, não deixar isso tudo à consultoria política e às ligações que certos deputados têm com as faculdades de Direito e com as firmas de advogado e, portanto, andar ali que assim, circula tudo muito em circuito fechado e depois dá asneira, porque muitas das vezes, quer dizer, as nossas faculdades de Direito, não direi todas, mas uma boa parte delas é muito pobre em investigação. E é muito pobre a investigação, sobretudo nesta matéria de regulação da ética na política, portanto, o manter esse circuito de informação, de apoio ao processo legislativo muito fechado, é óbvio que não vai trazer qualidade a esse processo. Pronto. Olha, professor, uma outra questão que tem a ver, portanto, com a proteção dos denunciantes. Por vezes os denunciantes estão, muitas vezes, eles mesmos envolvidos em processos de corrupção, o que suscita sempre muitas dúvidas éticas e, enfim, até jurídicas. Pelo conhecimento que tem de países onde este instrumento existe, diria que ele é realmente eficaz no combate à corrupção? Bom, em primeiro lugar, qualquer trabalhador da função pública, mas também no setor privado, tem o dever de proteger os bens sociais que lhe estão confiados. No nosso caso, o interesse público, no caso das empresas, os bens sociais das empresas. Portanto, isto é um dever. Isto está plasmado nas obrigações contratuais, etc. E toda uma série também de normativos deontológicos por aí adiante. Agora, nós temos aqui dois problemas. Nós temos os fantasmas no armário, portanto, de termos passado por um regime autoritário e, portanto, temos esse peso do passado. Onde a delação tinha, de facto, um peso extremamente negativo, sim. Exatamente. E, portanto, ainda temos muitas elites, sobretudo as gerações mais velhas, na nossa administração e na nossa classe política, que são ainda muito contrárias. Aliás, basta ver o processo legislativo da transposição da diretiva de proteção de denunciantes para perceber quem é que esteve contra durante todo o processo. E, portanto, isso dá indicação de facto que há essa dificuldade cultural, histórica, de compreender o papel do denunciante. O denunciante, de facto, é uma pessoa daquilo que nós conhecemos da literatura extremamente motivada, extremamente rigorosa em relação à utilização de dinheiros públicos, muito zeladora do interesse público e disposta a colaborar com as autoridades e com as entidades, então, os órgãos internos da auditoria, etc. Mas aquilo que está aqui em causa precisam de garantias de alguma proteção, não é? Sim, aquilo que está aqui em causa, para todos os efeitos, portanto, ainda estamos longe da figura da delação premiada, ou seja, portanto, uma pessoa que está envolvida no esquema de corrupção denuncia o esquema de corrupção e tem, portanto, um bónus penal, digamos assim, não é isso que está aqui em causa? Não, isso é outra questão. Delação premiada é outra questão.
o uso de pessoas que estão envolvidas em processos e eventualmente conseguir alguma colaboração, mesmo quem está envolvido no pacto corrupto, isso é uma coisa. A outra é a proteção de denunciantes. Denunciantes não estão envolvidos no pacto corrupto. Estão fora do pacto corrupto. Prestam-se a colaborar com a justiça, em boa fé tomaram conhecimento de uma situação ou têm informação sobre uma determinada situação que pode lesar o interesse público, pode lesar os bens sociais da empresa e querem reportar isso. Por vezes é-lhes muito difícil reportar internamente porque muitas das vezes a denúncia é contesta estruturas de poder. E, portanto, o que acontece é que o seu superior provavelmente é a pessoa que está envolvida na situação que ele quer reportar e, portanto, não vai, obviamente que vai procurar outros mecanismos que pode passar por reportar isso às autoridades ou a profissionais que lhe asseguram alguma, no caso, por exemplo, de jornalistas, ativistas. Portanto, isso funcionará sempre como um incentivo para que quem tem conhecimento, portanto, dessas lesões aos bens públicos, aos bens sociais das empresas, possa atuar. Professor, agradeço-lhe muito o seu esclarecimento. O nosso tempo, infelizmente, acabou. Foi, como sempre, um privilégio poder falar consigo. Tenha um bom dia e até uma próxima. Obrigado, Manuel. Eu já só vou a almoços e jantares por dever de ofício. E continuarei a ir. Portanto, se pensam que é um deslumbre, pelos vistos há muita gente que se deslumbra, mesmo nesta Assembleia. Ainda há quem fique deslumbrado com o almoço de arroz lavagante. Bom, está bem, cada um deslumbra-se com aquilo que quer. Eu já não me deslumbro com essas coisas. Aliás, nem imagino o esforço que eu faço para emagrecer. Eu tento até, muitas vezes, nesses almoços, bebo um copo de água, petisco uma salada. Ainda ontem, no pó de fileira, comi lá uma salada de rúcula. Isaltino Moraes já foi objeto de censura pública por ter defendido almoços de lavagante e regados com pera-manca pagos pela Câmara de Oeiras. Em 2018, um destes repastos custou 1.498 euros. Esta quinta-feira, os serviços financeiros da autarquia foram vasculhados pela Polícia Judiciária, interessada em deitar mão a faturas e perceber os menus que pagaram. Faz isto sentido? Em causa parecem estar pouco mais de 20 mil euros por ano ao longo de mais de 6 anos. Que se saiba, não há limites legais para as despesas de almoços das câmaras com convidados. Há, isso sim, limites éticos e políticos e, quanto a estes, Isaltino já foi julgado e condenado pela opinião pública, como de resto merecia. Será que pagar 55 euros por um almoço passou, entretanto, a ser crime? Ou estará outra vez o Ministério Público a pretender servir de farol ético a uma classe política cada vez mais afogada na suspeita de devassidão? O P24 regressa na segunda-feira. Tenha um excelente fim de semana e, caso viva no Porto ou, por exemplo, em Braga, tenha também um excelente São João. O P24 é um podcast do Público com música original de Ana Marques Maia. A sonoplastia deste episódio é de Nuno Coelho. O Público fica no ouvido.